Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho. O nosso assunto de hoje é biscoitinho de tabela periódica 3. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho de tabela periódica 3. Bom, a primeira questão fala assim: um determinado elemento químico cujos átomos possuem em seu último nível a configuração eletrônica 4s2,3d3 está localizado na tabela periódica dos elementos nos seguintes grupos e períodos respectivamente. Então primeiro vamos fazer assim, vamos pegar aqui 1s2, 2s2, depois o 2p6, depois 3s2, depois 3p6, essa é a configuração de Pauling, certo? 4s2, já achamos o primeiro. Depois viria 3d10, vai vir 3d3 como está aqui. Muito bom. Então, como nós já fizemos isso nos outros biscoitinhos, o que a gente vai fazer agora é separar em camadas. Aqui o número 1, a camada K, 1s2, a camada L é o 2s2 e o 2p6, a camada M é o 3s2, o 3p6 e o 3d3, né? A camada N é o 4s2. Logo, ele tem 4 camadas. E se ele tem 4 camadas, obrigatoriamente, ele está no quarto período. E como ele terminou em 3D, melhor, D3, então a gente sabe que a família B, a primeira coisa que você tem que fazer na sua prova é isso aqui, ó. A família B começa em 3B. Então 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, a 8B, que são 3 colunas. Pode perceber isso na tabela periódica. Depois a 1B, depois a 2B. E aí você segue a ordem dos subníveis de acordo com a família aqui. Então a 3B é D1, a 4B é D2, a 5B é D3, a 6B é D4, a 7B é D5, a 8B pode ser o D6, D7, D8, a 1B é D9 e a 2B é D10. Então, consequentemente, como ele está falando de terminar em D3, obrigatoriamente ele vai ter que estar na família 5B. Então, quarto período, família 5B, resposta letra D. Questão 2 fala assim: um elemento químico cuja distribuição eletrônica é essa daqui, então a 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Quem tem o número atômico 26, como vou mostrar a tabela periódica aqui do lado, é o elemento ferro. Então tá aqui, ó, ferro, que é 26. Então, comparando com o que ele quer, vamos ver. Ele fala assim: encontra-se no quarto período da tabela periódica. Bom, vamos ver se ele está no quarto período. Ó. Primeiro período, segundo período. Vou analisar com a caneta aqui. Ó. Vamos lá. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Ele está no quarto período da tabela periódica, certo? Então, vamos lá. Ele está no quarto período da tabela periódica. Então, verdadeiro. Então, a 1 é verdadeira. Então, aqui, ok. É classificado como A metal, não precisa nem voltar na tabela para falar isso. Não, ferro é um metal, certo? Bom, é um elemento de transição externa? Sim. Por que ele é um elemento de transição externa? Porque a configuração eletrônica final dele é D. Quem termina em D é transição externa. E quem termina em F é transição interna. Ou todos os elementos que ficam na família B da tabela periódica, que não estão nas séries dos lantanídeos, ou dos actinídeos, são elementos de transição externa. Ou seja, traduzindo o que eu acabei de falar, esses elementos aqui da família que vem daqui até aqui, né, tirando os lantanídeos e os actinídeos, isso aqui tudo são elementos, né, de transição externa. Então, isso aqui, família B, transição externa. Enquanto aqui é transição interna. Certo? Agora eu vou desfazer aqui, só para não ficar muito zoneado, quando a gente precisar da tabela de novo. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Possui 6 elétrons na camada de valência. Se a gente olhar aqui, a última camada dele. Quem é a última camada?
a camada K é um S2, né, que tem 2 elétrons. A camada L é o 2S2 e o 2P6, que tem 8. A camada M é o 3S2, o 3P6 e o 3D6. Então, 6 com 6, 12, 13, 14. E a camada N é o 4S2, que tem 2. Como a última camada dele tem 2 elétrons, então isso aqui está errado. Então, a resposta correta é 1 e 3. Então, 1 e 3, letra A. No alvejante de uso doméstico, o hipoclorito de sódio, NaClO, é usado para a remoção de manchas e roupas sujas. É particularmente eficaz em fibras de algodão que se mancham facilmente, mas também se alvejam bem. Esses compostos apresentam elementos na ordem indicada das fórmulas e famílias. Vamos lá. O Na está na família 1A, então ele é um metal alcalino, certo? Então isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, certo? O cloro está na família 7A, então ele é um halogênio. Então, a letra B está errada, porque diz que é calcogênio, então só pode ser a letra E. Alcalino, halogênio e o oxigênio, que está na família 6A, está na família dos calcogênios. Muito bem. A questão 4 já é uma questão que eu estou começando a inserir ligações químicas, né? Que diz, um determinado elemento possui subnível mais energético 4S2. Com o halogênio do terceiro período, ele formará um composto. Então, vamos lá. Com o composto ele vai formar. Bom, eu vou pegar aqui o elemento, que é o cálcio. Está na família 2A, 2 bolinhas, né? Por que o cálcio? Porque 4S2, você tem 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Quando você somar esses elétrons, você vai ter 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, o número atômico é 20. Se eu for na tabela periódica, ver quem tem o número atômico 20 é o cálcio. Ele aqui, ó, certo? Número atômico 20. 20 é o cálcio. E com o halogênio do terceiro período. Quem é o halogênio do terceiro período? O halogênio do terceiro período, a gente volta para a tabela periódica. Halogênio é família 7A, certo? Halogênio é família 7A, que é isso aqui. Então, terceiro período, primeiro, segundo, terceiro período é o elemento cloro. Então, a gente volta lá no biscoitinho e vamos pôr, então, agora o elemento cloro. Estou colocando cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque ele está na família 7A, então são 7 elétrons. Quando você for fazer a ligação química aqui, já que o cálcio é um metal e o cloro é um ametal, então a ligação vai ser o que eu vou chamar de ligação iônica. Então, consequentemente, eu vou aqui doar, que o cálcio vai doar esse elétron para o cloro vai ficar completo com 8, aí vai ficar faltando doar esse outro elétron do cálcio. Então, consequentemente, você vai vir aqui, pegar outro cálcio aí. Você vai vir aqui, pegar outro cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vamos doar aqui esse elétron. Então, consequentemente, a fórmula do composto, eu usei um cálcio e usei 2 cloros, então é CaCl2. Resposta letra D. A questão número 5 fala assim: considere o esboço da tabela periódica apresentado a seguir. Analise as afirmativas abaixo referentes a esse esboço. 1. O elemento representado por 2 é um metal alcalino terroso? Então, 2 é um metal alcalino terroso? Sim, está na 2A. Então, é verdadeiro. O elemento representado por 1, que é esse daqui, possui apenas 3 camadas eletrônicas? Vamos ver, ele está em que período? Ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então, ele tem 4 camadas e não 3. Muito bem, então essa aqui é falsa. E aí, ele diz o seguinte: o elemento 3, o elemento representado por 6 é um halogênio situado no quarto período? 6 é halogênio? Sim, está na família 7A aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período? Sim, verdadeiro. Bom, e 4, perdão. O elemento indicado por 4 é um elemento de transição interna. A transição interna tem que estar aqui,
nas séries. Não, 4 está na família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, certo? Ele é um elemento representativo, porque ele está na família A. Então, consequentemente, a verdadeira... Essa aqui é falsa, a verdadeira, então, é 1 e 3. Então, vamos lá. A verdadeira, 1 e 3, letra D. A 6 fala assim, são dadas as seguintes informações, né, relativas aos elementos hipotéticos x, y e z. Então, vamos fazer o aspen para ele. X, ó, aspen, y, aspen, e z, aspen. Aí ele fala, para quem não sabe o que é aspen, está pegando esse biscoitinho pela primeira vez, A é o número de massa, Z é o número atômico, P é o número de prótons, E é o número de elétrons e N é o número de nêutrons. Então nós vamos ter o seguinte, presta atenção. O Y possui número atômico 16, vou voltar aqui. Y possui número atômico 16, né, e número de massa 34. E é isótono de Z, então tem o mesmo número de nêutrons, esses dois. O elemento Z possui 12 elétrons na forma de cátion pentavalente. Cátion é positivo, o pentavalente é mais 5, e ele tem 12 elétrons, beleza? O átomo do elemento X é isóbaro, ou seja, tem a mesma massa de Z, e possui 16 nêutrons. Com isso, dá para a gente achar o resto todo, vamos ver? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui esse verdinho. Bom, se aqui é 16 e aqui é 34, A é igual a Z mais N, certo? Se A é 34 e Z é 16, então N vai ser igual a 18, são 18 nêutrons, certo? Então, 18 nêutrons. Se o Z é 16, o P é 16, o E é 16 também, porque Y está no estado fundamental. Muito bem, se aqui é 18, aqui é 18. E a fórmula de Jesus diz o quê? Que elétron mais a carga é igual ao número atômico. Então, qual é a quantidade de elétrons que eu tenho? 12. Mais, qual é a carga? Mais 5. É igual a Z. Então, Z é igual a 17. Então, aqui é 17. Aqui é 17, certo? Então, se aqui é 17 e o nêutron é 18, então aqui é 35, certo? Então, lá do outro lado também será 35. E 35 menos 16, 35 menos 16, vai ficar 15 menos 6, que dá 9, e 2 menos 1, que dá 1, que dá 19. 19, porque está no estado fundamental, certo? Então, ele diz, escreva o símbolo e o nome dos elementos x, y e z, né, e justifique essa resposta. A resposta já está justificada com cálculo, e a gente tem que vir simplesmente pelo número atômico. Se o Z é 19, quem é 19 é o K, potássio. Se o Z aqui é 16, então quem tem o número atômico 16 é o enxofre. Se o Z aqui é 17, então quem tem o número atômico 17 é o cloro. Então, potássio, que é o K, né? O enxofre, que é o S, e o cloro, que é o Cl. Muito bem, na letra B fala, escreva a fórmula do composto formado entre os elementos X e Y. Tem um caminhão lá fora enchendo o saco, cara, uma barulheira do caramba. Saco. Aí você tem aqui o X, que está na família 1A, que é o K, uma bolinha, porque está na 1A, e o Y, que está na família 6A, ó, que é o... Vou trocar aqui para o símbolo, né, que é o S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como o potássio é um metal, aqui é o metal. O enxofre é um metal. Então, o que eu vou fazer vai ser
doar esse elétron para cá e depois chamar outro amiguinho, porque o S vai ficar só com 7. Aí eu tenho que chamar outro, né? Pegar aqui, ó, outro K para depois fazer a doação aqui para cá. Aí vai ficar 8. Logo, eu usei 2 Ks e um S. Então, a fórmula do composto formado é K2S. A questão 7 fala assim: as tintas são feitas com base na combinação de pigmentos inorgânicos, materiais formadores, de películas e solventes. A mistura de diferentes pigmentos é responsável pela grande variedade de tons e cores existentes. Na composição de pigmentos, podemos encontrar diversos elementos químicos, tais como chumbo, ferro, alumínio, silício, mercúrio, cromo e bário. Letra A. Qual é o símbolo dos elementos considerados metais de transição? Metal de transição é aquele que está na família B, como a gente falou, certo? Então, olha aqui. A gente olha para a tabela e compara com a tabela periódica. Aqui, ó, diminuindo ela um pouquinho. E compara com os elementos que ele disse. Bom, o alumínio está na família 3A, tá vendo aqui? Então ele não é metal de transição. Bom, depois o chumbo, que eu não vi ali primeiro. O chumbo, o PB. O PB, ele tá aqui, ó. Vamos lá. O PB, ele tá aqui. Consequentemente, ele também não é um metal de transição. Metal de transição é a família B, aqui para lá. Isso aqui, né? Essa parte aqui do meio da tabela. Muito bem. Desculpa ter ficado meio torto aí, porque essa mesa é meio ruim de escrever. O chumbo está na família 4A, então ele não é metal de transição. O ferro, sim, o ferro ele está na família B. O ferro está aqui, como a gente já tinha visto antes. Então, o ferro é metal de transição. Vamos lá, vou marcar. O ferro é metal de transição. Vai ficar, ó, ferro. O alumínio está na 3A, não é. O silício está na 4A, não é. O mercúrio, que está na família B. O cromo, que está na família B. O bário está na 2A. Então, logo, quais são os metais de transição? Ferro, mercúrio e cromo, pois estão localizados na família B. Qual é a fórmula química ou composto formado entre o metal do terceiro período citado entre os elementos? Bom, o metal do terceiro período citado entre todos esses é esse daqui. Você pode conferir na tabela que ele vai estar o alumínio, que vai estar na terceira linha da tabela. Está na 3A, 3 bolinhas. E o halogênio do segundo período. Halogênio do segundo período, ó, primeiro período, segundo período. Halogênio, que está no segundo. Halogênio é família 7A, certo? Halogênio é família 7A, que é isso aqui. Ou seja, primeiro e segundo período é o flúor. Então, vem para cá. Põe o flúor, que está na 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou aqui, ó. 8. Transferir esse elétron para cá. Ele vai completar. Mas aí eu vou precisar de mais 2 flúor para completar as ligações. Então, eu vou botar mais um flúor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Aqui, ó. Vai doar aqui. Vai doar aqui. Logo, a fórmula é AlF3. A questão 8 fala assim: atualmente, algumas tatuagens são consideradas como verdadeiras obras de arte ambulantes. Bom, as tatuagens podem apresentar diversas cores, e aí ele vai falando um monte de coisa e pede para você observar na tatuagem e calcular o valor do número de nêutrons do metal de transição e escrever seu nome. Bom, o metal de transição aqui, o índio, está na família A. Então, é um elemento representativo. Você pode olhar na tabela. O potássio também está na família A. É um elemento representativo. Já o tório, ele está na família B, lá na série, lá embaixo. Né? O TH. Se você olhar aqui na tabela de novo, né? A gente pode olhar a tabela aqui. Você vai ver que o tório, né? Ele está aqui, ó. Né? Ele está aqui, representadinho aqui. Então, TH está aqui. Então, ele é o único metal de transição. Bom, como eu tenho
232 menos 90, ou seja, se a massa dele é 232, o número atômico dele é 90, então 232 menos 90 vai dar 142. E o nome do elemento é o tório. Né? Deixa eu mudar de cor porque esse amarelo aqui não fica muito legal não. A letra B fala assim: escreva a fórmula química do composto formado pelo metal alcalino da tatuagem. Metal alcalino A letra B fala assim: escreva a fórmula química do composto formado pelo metal alcalino da tatuagem. O metal alcalino da tatuagem é o potássio, né? E o elemento cujo subnível mais energético é o 2P3. Então, o elemento químico metal alcalino da tatuagem é um potássio, está na uma bolinha. E o elemento químico 2P3 é 1S2, 2S2, 2P3. O número atômico vai ser 2, 4, 5, 6, 7, que é o nitrogênio. Como o nitrogênio está na família 5A, então 1, 2, 3, 4, 5. Quando recebe esse elétron do potássio, vai ficar 6. Você vai precisar de outro potássio, né, para doar. Aí ele vai ficar 7. Ainda assim não vai completar. Você vai precisar de outro potássio, K, para transferir e finalmente o nitrogênio ficar com 8. Então a fórmula do composto é K3N. A questão 9 fala assim: as distribuições eletrônicas de alguns átomos no estado fundamental são descritas a seguir. Então, 1s2, 2s2 é 2, 4. Quem tem número atômico 4 é o Be, berílio, né? Ele está na família 2A. 1s2, 2s2, 2p4, 2, 4 com 4, 8. O número atômico é 8. Quem tem número atômico 8 é o oxigênio, que está na família 6A. Bom, 2, 4, aqui ó, berílio. Aqui é o oxigênio. Aqui, 2, 4, 10, 12 com 5, 17. Quem é número atômico 17 está na 7A, é o cloro, só olhar na tabela. E aqui, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 28. Quem tem número atômico 28 está em que família? Deixa eu ver aqui, níquel. O níquel está na 8B. Família 8B é o níquel. O nome da família a qual pertence o elemento A. Como é 2A, metais alcalinos terrosos. Letra B. O período pertencente ao elemento químico B. O elemento químico B tem 1, 2 camadas. Então está no segundo período. Segundo período. O número de elétrons na última camada do elemento C. Só se olhar quem representa a última camada aqui. É o 3s2, 3p5. 5 com 2, 7. Então, 7 elétrons. Até porque ele também está na família 7A. Quem está na 7A tem 7 elétrons na última camada. O subnível mais energético mais externo para o D. Bom, o mais energético é o 3D8, porque é o último da configuração eletrônica. E o mais externo é o 4s2, né, porque representa a última camada, que é a camada N. Certo? Muito bem, que é a quarta camada. 10. Ele fala: indique através da distribuição eletrônica a localização de um certo elemento X na tabela periódica. Então, X, vou fazer o aspen para ele. O elemento X, sendo que ele quer possui número de massa igual a 27, vamos pegar aqui, número de massa igual a 27, número de nêutrons 14. Se o número de massa é 27 e o número de nêutrons é 14, então aqui é 13. Bom, quem tem número atômico 13 é o alumínio. 13, que é o Al. A configuração dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Por quê? 2, 4, 10, 12, 13. Vamos lá. A camada K é 1s2, que tem 2. A camada L é o 2s2 e o 2p6, 6 com 2, 8. E a camada M
é o 3s2 e o 3p1, que tem 3. Então, consequentemente, ele tem 3 camadas, então ele está no terceiro período, certo? E quem termina em P1 está na família 3A, que é a família do boro. Lembra que S1 é 1A, que S2 é 2A, cuidado com o hélio, menos o hélio. P1, que é o próximo subnível, família 3A, que no caso é esse aí. X é isóbaro de um certo átomo Y, então vou fazer o átomo Y aqui e vou fazer o aspen para ele. Bom, vamos lá. X é isóbaro de um certo átomo Y, então se é isóbaro tem a mesma massa, se a mesma massa é aqui, ó, é 27, certo? E possui 2 nêutrons a menos do que isso aqui. Bom, A é igual a Z mais N. Esse aqui, o A é 30, o Z 15 mais N. Então, N também é 15. Se ele tem 2 nêutrons a menos, então aqui é 13, certo? Então, aqui vai ser 13, que tem 2 nêutrons a menos. Se aqui é 27 e aqui é 13, então qual tem que ser obrigatoriamente o número atômico? 14. Então, vou botar aqui de outra cor. 14. Aqui tem que ser 14. 14, que está no estado fundamental. Ele quer o símbolo do elemento químico Y. Bom, quem tem o Z14, você for olhar na tabela periódica, vamos lá, é o silício. Aqui, ó, 14. Quem é 14? Aqui, ó, 14 é o Si. Então, o número atômico 14 é o silício, Si. Então, vamos escrever aqui. Si. Silício. Seu grupo 4A, né, que é a família do carbono. Muito bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Beijo.